Se eu te perguntasse onde Jesus Cristo está localizado nos céus, você saberia responder com autoridade bíblica? E se eu te perguntasse o que ele está fazendo, você sabe responder? Talvez você pense, ele está à destra de Deus Pai, o que é verdade. Isso realmente está revelado nas Escrituras. Mas ele está ocioso, ele está sentado ocioso nos céus? Essa é a imagem que muitas pessoas têm. Fique aqui nesse vídeo e descubra o que Hebreus nos revela. É uma resposta fascinante. Meu nome é Daniel e você está no Logos Bíblicos. Bom, eu gostaria de iniciar lendo o texto sagrado. Vamos direto para o texto. Eu convido-o a abrir Hebreus capítulo 8. Então vamos abrir lá em Hebreus capítulo 8. Os versos que nós vamos fazer a leitura é o primeiro e o segundo verso. Eu vou fazer a leitura aqui da NVI, acompanhe. O mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Veja, estes dois versos trazem uma riqueza muito grande acerca do ministério celestial de Cristo. Eu gostaria de destacar aqui o sumo sacerdote. Temos um sumo sacerdote, é o que nos revela o texto sagrado. Este sumo sacerdote faz uma clara referência àquele antigo sumo sacerdote da antiga Israel. E, obviamente, o sumo sacerdote não era ocioso, ele tinha um ministério, ele tinha afazeres, ele tinha uma missão. Assim também o nosso sumo sacerdote, o mais excelso de todos eles, que é Cristo Jesus, também tem um ministério. Ele se assentou à direita do trono da majestade. Então veja, se você pensou na imagem de Cristo sentado à destra do Pai, parabéns, essa imagem ela é bíblica, ela tem fundamentação bíblica. Mas o texto continua. E serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo. Serve no santuário. Ele oficia, ministra no santuário. No verdadeiro tabernáculo. Aqui o autor sagrado faz questão de colocar a palavra verdadeiro. Porque ele quer fazer distinção entre o santuário, o tabernáculo celestial, e aquele que o tipificou no passado, que era o tabernáculo do deserto. Um tipo, uma representação do verdadeiro tabernáculo, que é esse tabernáculo celestial, onde Jesus ministra, o nosso sumo sacerdote. E veja, para que fique ainda mais claro que se trata de um outro tabernáculo, de um tabernáculo mais especial, verdadeiro, o texto nos fala que o Senhor erigiu e não o homem. Aqui fica claro, fica muito evidente que se trata de um santuário nos céus. Jesus então habita ali e oficia. Mas você sabe exatamente o que significa um tabernáculo? Essa é uma palavra da língua portuguesa, mas que não aparece com tanta frequência na nossa linguagem cotidiana. Vamos entender exatamente o que é esse tabernáculo, recorrendo aos originais. Eu chamo sua atenção para acompanhar a leitura de Hebreus 8, verso 2, em língua latina, segundo a Vulgata, e em língua grega, a língua em que o livro de Hebreus foi efetivamente escrito. Preste muita atenção. Sanctorum minister et tabernaculi veri, quod fixit Dominus et non homo. Agora, em língua grega. Também o verso 2. Ton hagion leiturgos, kai tes skenes, tes aletines, hen epexen ho Kyrios, uk anthropos. Veja, se você não tem familiaridade com a língua grega, se você não tem familiaridade com as línguas antigas, não se preocupe. O canal é feito justamente para auxiliar-te na leitura dos textos sagrados, para aprofundar a sua leitura, a sua compreensão. Então acompanhe, continue acompanhando aqui o canal, acompanhe esse vídeo até o final, que você vai entrar em contato com esse versículo em conjunto com a transliteração, e você será capaz de lê-lo em língua grega. E com o tempo, você vai se habituando com as letras do alfabeto grego, e você será capaz de ler todo o Novo Testamento e também a Septuaginta em grego. Então não desanime se você estiver começando. Pelo contrário, se inscreva no canal e continue acompanhando os nossos vídeos. Bom, voltando aqui para o texto agora, eu gostaria de destacar duas palavrinhas que aparecem em latim e em grego. Tabernaculi e skenes. Essas duas palavras, elas significam, em latim e em grego,
Isso é, no mundo antigo, elas significavam tenda, ou uma habitação temporária, acampamento. É claro que, posteriormente, tabernáculo, na língua portuguesa, ganhou um sentido religioso. Entretanto, na antiguidade, em latim, tabernáculo, tabernaculi, tabernaculum, e suas várias declinações, tinham um significado não necessariamente religioso, mas tinham um significado cotidiano, corriqueiro. Significavam tenda, significava habitação temporária. Assim também é a palavra grega skenes. Skenes significa tenda, acampamento. Olha como a leitura do texto nos originais revelam camadas mais profundas do texto sagrado. O que nós lemos aqui em Hebreus, o que o autor sagrado de Hebreus escreveu, é que há uma tenda celestial. Claro, fazendo referência ao tabernáculo, à tenda armada no deserto, ao santuário de Deus. Isso é fascinante. Deus, ele habitou em tendas conosco, com os seres humanos no deserto. Ele habitou em tendas ao longo da história do povo bíblico. Deus, ele assumiu a forma humana. Jesus Cristo, ele era um santuário vivo, andando aqui no planeta Terra. Ele era uma tenda de Deus armada aqui no planeta Terra, que morreu em nosso favor e que ascendeu aos céus e agora está nos céus. Assim também está conosco até hoje. Nós somos pequenas tendas de Deus, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos skenes do Espírito Santo, pequenos acampamentos do Espírito Santo, cada um de nós que comporta o Espírito Santo em nossos corações, cada um de nós somos skenes do Espírito Santo, nós carregamos o Espírito Santo para onde vamos, nós que pregamos a palavra de Deus, nós carregamos esses skenes, esse tabernáculo, pois somos pequenos templos, pequenos santuários de Deus aqui na Terra. Se você acha isso fascinante, por favor, não deixe de curtir aqui e compartilhar o nosso trabalho para que essa mensagem alcance o máximo de pessoas possível, o maior número de pessoas possível. Eu gostaria de chamar a sua atenção agora para essa tradução aqui, a Bíblia de Jerusalém. É uma tradução também muito conhecida, e essa tradução ela é muito especial para o nosso estudo aqui de hoje, porque os tradutores responsáveis escolheram por serem fiéis ao significado de skenes, de tabernáculo, lá nas línguas antigas. Então, eu vou ler aqui Hebreus 8, verso 2, na versão de Jerusalém. Se você não tiver essa versão fisicamente, você pode acessá-la online para acompanhar a leitura. Aqui, nessa versão, nós lemos Hebreus 8, 2. Ele é ministro do santuário e da tenda verdadeira, armada pelo Senhor, e não por homem. Veja que fascinante aqui as escolhas de palavras. Tenda verdadeira. Os tradutores aqui, eles escolheram por traduzir aquele antigo significado de tenda, de acampamento. Tenda verdadeira, armada pelo Senhor. Isso aqui é muito interessante, muito fascinante. Então, eu convido você também a, sempre que você estiver estudando o texto sagrado, que você faça a comparação, como que esse texto aparece em diferentes traduções, e que você indague ao longo do seu estudo, que você se indague por que um tradutor fez essa escolha e outro deixou de fazê-la, escolheu por outra palavra. Geralmente não, quase que 100% das vezes há alguma razão para isso, seja de cunho linguístico, seja de cunho teológico, sempre há uma razão que motiva o tradutor em questão. Então isso vai enriquecer muito o seu estudo. Dito isso, eu gostaria agora de passar para a análise mais detalhada do verso em língua grega. Vamos voltar então para esse mesmo verso, Hebreus 8. Então o texto está aparecendo aí para você com a transliteração, para que você possa acompanhar a leitura e praticar. Acompanhe comigo. Ton, hagion, leiturgos, kai, tes skenes, tes aletines, hen epexen, hokirios, uk anthropos. Se for necessário, pause o vídeo, faça a leitura várias vezes para ganhar mais familiaridade com o texto no original. Isso vai enriquecer muito com o tempo a sua análise, a sua interpretação do texto sagrado.
Agora eu gostaria de chamar a atenção para 3 palavrinhas que constam aqui neste versículo. Há muitos elementos aqui extremamente interessantes. Dentre eles nós vemos leiturgos, kyrios e anthropos. Leiturgos significa literalmente serviço público, um ministério público. É a origem de palavras da língua portuguesa como liturgia, cerimônia, né, que tem um significado muito próximo de liturgia. Então, essa palavra aqui nesse contexto mostra que no Santíssimo Jesus Cristo, no Santíssimo, na esquenes celestial, na tenda celestial, Jesus Cristo tem um serviço, tem um ministério público que visa a nossa salvação, a minha e a sua salvação eterna. Kyrios é uma palavra também muito interessante, porque ela é muito frequente, ela significa Senhor. Então você verá essa palavra se repetindo inúmeras vezes, tanto no Novo Testamento, quanto na Septuaginta, que é a tradução do Velho Testamento para a língua grega. Então na 70 e no Novo Testamento, Kyrios se repete com uma frequência muito grande. Por isso que é importante você conhecer essa palavra. E anthropos, uma palavra que provavelmente você já conhecia, porque ela é a origem de muitas palavras presentes na língua portuguesa, como antropologia e muitas outras. Ela significa ser humano, homem. E é uma palavra muito interessante porque nós utilizamos ela até hoje. Ela foi utilizada lá por Paulo, nos tempos dos apóstolos, muito antes já era utilizada no mundo helênico, e ela é utilizada até hoje. Veja, esse estudo que nós estamos fazendo, ele é muito interessante porque você ganha um poder de análise mais profundo das Escrituras Sagradas, do texto revelado por Deus, e também passa a entender melhor como que a nossa língua moderna se desenvolveu. Você passa a perceber a origem de muitas palavras que nós usamos até hoje. Então, se você gosta desse trabalho, eu peço que você curta, que você compartilhe esse material e, claro, se inscreva aqui no canal. Não deixe de acompanhar os nossos próximos vídeos. E, claro, deixe sugestões aqui nos comentários. Comente aqui embaixo se tem algum versículo que você gostaria de assistir a análise, aqui, uma análise mais detalhada, com o auxílio das línguas antigas. Comenta aqui embaixo qual versículo que você gostaria de assistir, de acompanhar, de analisar com uma profundidade um pouco maior. Então, se você assistiu até aqui, muito obrigado pela sua atenção e que a graça de Cristo esteja com todos.